Bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. Menonitas Anabatista. Os menonitas ou menonitas são um grupo de denominações cristãs que descende diretamente do movimento anabatista que surgiu na Europa no século XIV, na mesma época da Reforma Protestante. Tem o seu nome derivado do teólogo frísio Menno Simons 1496 a 1561, que através dos seus escritos articulou e formalizou os ensinos dos anabatistas suíços. Segundo estimativas de 2015, há mais de 2,1 milhões de menonitas espalhados pelo mundo todo. Menonitas. Menonites. Lema. Loyalty to the Bible and respect for Menno Simons. Tipo: Movimento Cristão. Fundação. Século XVI. Línguas oficiais. Plautrit. Filiação. Anabatista. Fundadores. Menno Simons. História. Em 1523, Ulrich Zwingli, um ex-padre católico, começou a reformar a igreja na cidade suíça de Zurique. Um grupo de seus discípulos, liderados por Conrad Grebel, Felix Manz e George Blaurock, logo rejeitou Zwingli, que usava a Câmara Municipal para fazer a reforma. O grupo começou a estudar a Bíblia e não encontrou qualquer justificação para a Igreja do Estado, mas acreditavam que os cristãos eram uma comunidade de crentes que livremente escolheram seguir a Cristo, e seu testemunho público de sua fé seria através do batismo adulto. Isto significava declarar inválido o batismo das crianças. Em 21 de janeiro de 1525, em Zolikon, um subúrbio de Zurique, o grupo decidiu batizar um ao outro. Batismo de adultos como uma parte essencial da sua fé, quase que imediatamente começou a chamar os anabatistas rebatizadores, mas o grupo preferiu o nome de Irmãos Suíços. O movimento se espalhou rapidamente por toda a Europa, especialmente nos territórios do Sacro Império Romano Germânico. A situação piorou para os anabatistas quando, entre 1532 e 1555, um sistema desenvolveu-se que ordenava que cada subdivisão política do império deveria adotar a religião do governante. Se o líder fosse um católico, assim deviam ser seus súditos. Se o governante era luterano, seus súditos tinham que praticar a religião luterana, que conflitava diretamente com a concepção dos irmãos, que acreditavam em uma comunidade de crentes que escolhem livremente a sua fé sem a interferência da autoridade civil em matéria de fé. Em 1529, embora os principais defensores da reforma divulgassem no seu famoso protesto, daí o nome protestante, rejeitar qualquer coisa contrária a Deus ou a sua santa palavra, concordaram com os católicos em perseguir os anabatistas. Assim, foi promulgada a Lei Imperial de 23 de abril de 1529, ordenando tirar a vida de todo rebatizado ou rebatizador, homem ou mulher, maior ou menor, e executar de acordo com a natureza do caso e da pessoa, por fogo, por espada ou por outros meios, sempre que um homem seja encontrado. A repressão piorou após a rebelião dos anabatistas em Münster e extremistas, sob o pretexto de esmagar a revolta encenada por eles e suas ideias subversivas, multiplicando as execuções dos irmãos, embora eles sempre foram pacifistas e rejeitassem as ideias e práticas mistristas. O testemunho pessoal e a perseguição religiosa levaram os anabatistas e a nova doutrina a diferentes países da Europa, surgindo inúmeras igrejas inicialmente na Suíça, Prússia, atual Alemanha, Áustria e Países Baixos. O principal ponto de discórdia entre os menonitas e seus perseguidores era o batismo infantil. Os menonitas acreditam que a igreja deve ser formada a partir de membros batizados voluntariamente. Isso não era tolerado pela maioria dos estados, nem pela Igreja Católica nem pela Igreja Protestante oficial da época.
Os menonitas tiveram durante a sua história diversos pontos de discórdia entre si, o que sempre acabou levando a divisões e novas denominações entre eles, como por exemplo os Amis. Durante o século XXI, os menonitas e outros anabatistas foram duramente perseguidos, torturados e martirizados. Por isso, muitos deles emigraram para os Estados Unidos, onde ainda hoje vive a maior parte dos menonitas. Eles estão entre os primeiros alemães a imigrarem para os Estados Unidos. Esta migração começou em 1683 e continuou ao longo dos séculos XVIII e XIX. Outros se isolaram em colônias e povoamentos fechados dentro de estados onde eram tolerados. Em 1788, a convite de Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia, agricultores menonitas da Prússia, atualmente Alemanha e Polónia, emigraram para Chortitz em 1789 e Mulotichina em 1804 no sul da Rússia, atualmente Ucrânia. Com o passar do tempo, por escassez de terra e outros motivos, surgiram muitas outras colonizações menonitas que lutaram pelo seu bem-estar espiritual, cultural e material em diversas regiões da Rússia europeia e asiática. Através de intensa migração e também de evangelismo, os menonitas se espalharam por todos os continentes do globo, sendo que a maior comunidade menonita se encontra atualmente na África. Há colônias menonitas significativas também no Paraguai e no México. A Conferência Mundial Menonita foi fundada na primeira Conferência Internacional em Basel, Suíça, em 1925 para comemorar 400 anos do anabatismo. Menonitas no Brasil. Em 1929 os menonitas conseguiram vistos para o Brasil, que aceitou recebê-los. Em 1930, imigrantes alemães menonitas se estabeleceram no município de Uitmarsum, em Santa Catarina. Em 1931, um pequeno grupo se estabeleceu em Curitiba. Em 1951, os menonitas de Santa Catarina mudaram-se para o município de Palmeira, no Paraná, e fundaram a colônia Uitmarsum. Um grupo de menonitas dos Estados Unidos da América também se estabeleceu no município de Rio Verde. Estatísticas. Crenças. As crenças do movimento são as da Igreja de Crentes. A Confissão de Schlieffen, publicado em 1527 pelos Irmãos Suíços, um grupo de anabatistas, incluindo Michael Sattler, em Schlieffen, é uma publicação que difundir esta doutrina. Nesta confissão, o batismo do crente depois de uma profissão de fé é colocado como um fundamento teológico essencial. A Confissão de Fé de Dordrecht foi adotada em 21 de abril de 1632 por menonitas holandeses, por menonitas alsacienses em 1660 e por menonitas norte-americanos em 1725. Não existe um credo oficial ou um catecismo cuja aceitação é requerida por congregações ou membros. Há, porém, estruturas e tradições ensinadas como confissão de fé de uma perspectiva menonita.